A ordem de stop loss é um conceito simples e eficiente, porém extremamente difícil de se utilizar no dia a dia, não é mesmo? Que ninguém gosta de perder, isso todos nós já sabemos. Porém, às vezes é melhor estipular uma perda certa por operação do que perder um valor muito maior do que se possa imaginar. Mas agora, sabemos que o stop loss ainda gera muitas dúvidas de como ele funciona na prática, como a bolsa observa esse tipo de ordem e também de como usar corretamente. Neste vídeo, preparamos material especial, onde vamos abordar tudo sobre o stop loss, inclusive como evitar que a sua ordem seja pulada, como funciona o stop offset e como você pode utilizar o stop loss de maneira inteligente. Então, agora você já sabe, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e ative as notificações, pois assim você sempre estará por dentro dos conteúdos que estamos preparando para você. Bom, antes de entendermos o conceito da ordem stop loss, precisamos saber a diferença entre as ordens limitadas, ordens gatilho, também conhecidas como ordens start, e a ordem de stop loss. De forma resumida, as ordens limitadas são as ordens que compõem o book de ofertas, ou seja, são as ofertas do mercado de compra e venda que conseguimos observar dentro do book de ofertas. Bom, provavelmente você já deve ter sacado, mas as ordens gatilho ou start não entram para o book de ofertas. Isso porque são ordens de compra que são posicionadas acima da cotação atual ou ordens de venda que são posicionadas abaixo da cotação atual, cujo objetivo é realizar uma entrada em um ponto específico do preço. Por exemplo, o último preço negociado saiu a 10, mas você deseja comprar a 12, pois você acredita que irá ser um rompimento importante e poderia ser um ótimo ponto de entrada. Desta forma, você então posiciona uma entrada na compra no 12, mesmo que haja ofertas de venda a 10. Mas então, por que esse tipo de ordem não vai para o book? Pense comigo utilizando o exemplo anterior. O mercado está vendendo e comprando a 10. Uma ordem de compra a 12 é encaminhada para o book. A bolsa iria entender que você quer pagar até R$ 12 pelo ativo e executaria a sua ordem na mesma hora, pois haveria uma contra-oferta com valores mais atrativos. Bom, mas não é esse o objetivo do player que encaminha esse tipo de ordem, pois você deseja executar essa ordem somente caso o mercado chegue no nível de preço onde a ordem estava originalmente posicionada. Agora, vamos rapidamente para a tela do Profit, onde eu consigo te mostrar na prática esse tipo de ordem, e em seguida vamos entender aonde a ordem de stop loss se encaixa. Então, vem comigo! Bom, agora vamos ver como é o comportamento de ordens limitadas e ordens do tipo start e gatilho. Por exemplo, as ordens limitadas, como comentamos anteriormente no vídeo, são as ordens que compõem o book de ofertas, ou seja, todas as ofertas de compra que estão abaixo da cotação atual e todas as ofertas de venda que estão acima da cotação atual. Se encaminharmos esse tipo de ordem utilizando o chart trading pelo gráfico, você irá notar que a ordem de compra estará sinalizado somente compra e a quantidade logo ao lado. Da mesma forma, as ordens de venda. Ou seja, são esses tipos de ordens que compõem o book de ofertas, as ordens limitadas. Agora, para as ordens start e gatilho, vamos encaminhar de maneira inversa. Uma ordem de compra acima da cotação atual e uma ordem de venda abaixo da cotação atual. No Profit, você verá o sinal Stop na nomenclatura da ordem. Porém, lembre-se, como comentamos anteriormente no vídeo, quando o trader não possui uma operação em aberto, ou seja, não está posicionado ainda no mercado, essas ordens são do tipo Start Gatilho, ou seja, para realizar uma entrada e a abertura de uma nova posição, porém em um ponto específico do preço. Vale lembrar que esse tipo de ordem não entra para o book de ofertas. Ou seja, neste exemplo, nas ações da Itaúsa, a nossa compra seria enviada para o book de ofertas somente caso a cotação do mercado, que está em torno de 10,19, chegasse a 10,25, o preço onde a nossa ordem está posicionada. Neste momento, caso a ordem chegue nessa região, então a nossa compra será disparada para o book de ofertas. Então, recapitulando, ordens Start e Gatilho são ordens para realizar a abertura de uma posição
em um ponto específico do preço, seja para uma entrada de scalping, rompimento ou outro tipo de estratégia. E as ordens limitadas são as ordens passivas que compõem o book de ofertas, ou seja, são as ofertas do mercado que conseguimos observar com clareza dentro do book. Agora, chegamos na ordem de stop loss. Esse tipo de ordem é basicamente um conceito de gestão de risco, pois é uma ordem que você irá posicionar para limitar as suas perdas de uma operação. Se você opera no mercado, é bem provável que você já tenha utilizado em algum momento a ordem de stop loss. Mas é importante saber que, assim como a ordem start ou gatilho, a ordem de stop loss também não entra para o book de ofertas. A diferença entre essas ordens é que a ordem de stop loss você vai utilizar quando já está posicionado no mercado. E se você está se perguntando, por que devo definir quanto eu quero perder? A resposta é simples. Dentro do mercado de renda variável, não há como ter certeza de fato se o mercado vai realizar certo movimento. E é por isso que você deve definir um risco máximo por operação. Pois caso o mercado não se movimente como você está esperando, você vai cortar as suas perdas dentro de um valor que você se sinta confortável. E assim, poderá buscar outra oportunidade com tranquilidade. Ou seja, o stop loss é o seu principal amigo no mercado, e é importante que você saiba utilizar para que você possa evitar grandes perdas e assim aumentar os seus lucros. Essa é uma dica importante, pois caso você não saiba, até mesmo grandes players do mercado utilizam ordens de stop loss para proteger as suas posições e seus patrimônios. E quando eu digo grandes players, me refiro a grandes traders e investidores, fundos de investimentos, grandes bancos e outros big players do mercado. Então, se os tubarões do mercado financeiro também utilizam as ordens de stop loss, por que você não iria utilizar? Pense nisso. Agora, para não ficarmos somente na teoria, vamos voltar para a tela do Profit, onde eu vou te mostrar rapidamente o funcionamento de uma ordem stop loss. Então, vem comigo! Bom, agora, para que fique claro o conceito do stop loss, vamos te mostrar alguns exemplos na prática que vão te ajudar a reforçar esse entendimento. Vamos lá! A ordem de stop loss será utilizada quando você já está posicionado no mercado. Por exemplo, estamos com um gráfico do mini índice, vamos abrir uma posição na compra. Bom, neste momento, estamos posicionados. Vale lembrar que uma ordem de saída no mercado, seja no gain ou seja no loss, sempre será realizada na ponta inversa. Ou seja, se você está comprado no mercado, para realizar a saída ou a zeragem dessa posição, você precisa encaminhar uma venda. Caso a venda seja num preço favorável à sua posição, no caso da compra, você estaria vendendo por um preço mais caro, essa saída seria no gain. Ou seja, quando executar essa saída, você obterá lucro. Agora, no caso do prejuízo, o stop loss, a sua venda será abaixo da sua entrada. Vale lembrar que estamos sinalizando um exemplo na posição comprada. Então, temos a estrutura da nossa operação, a nossa saída no ganho e a nossa saída no prejuízo. Esta ordem no prejuízo é o nosso stop loss. Ou seja, posicionamos a nossa ordem de stop loss e caso o mercado chegue nessa região, a nossa ordem será disparada para o book de ofertas e então, encontrando uma contra-oferta, será executada e vamos encerrar a nossa operação. Porém, vamos encerrar no prejuízo. Como comentamos anteriormente neste vídeo, a ordem de stop loss serve para proteger o seu patrimônio e estipular um risco máximo por operação. Ou seja, a ordem de stop loss será a ordem que vai definir o risco máximo por operação. Então, recapitulando, a ordem de stop loss é uma ordem que não faz parte da fila de execução do book de ofertas, e ela só será disparada para o book no momento que a cotação do mercado chegar no nível de preço onde ela está posicionada. A diferença é que a ordem de stop loss será utilizada quando você já está posicionado no mercado. Mostramos este exemplo na ponta compradora, mas agora, se você estiver vendido no mercado, ou seja, realizar uma operação na ponta vendedora, para estipular a sua saída, você tem que realizar a operação inversa. Neste caso, você irá encaminhar ordens de compra para definir as suas saídas. Então, a ordem de stop loss sempre fará referência à sua posição atual no ativo. Bom, agora vamos para a parte prática realmente, pois você, operador de mercado, precisa entender
como posicionar o seu stop loss da forma correta. Agora, você já sabe que o conceito de stop loss existe para te auxiliar a mitigar os riscos do mercado. Então, não tenha receio de usá-lo. A seguir, vamos para uma aula prática, onde eu vou te mostrar na tela do Profit os 3 principais tipos de stop loss: o stop técnico, o stop financeiro e o stop percentual, que é muito utilizado em operações de swing trade. Além disso, não importa se você opera por análise técnica ou por tape reading, vou te mostrar a diferença nas duas metodologias. E claro, ainda temos um bônus. Acompanhe até o final que eu vou te mostrar como funciona o stop offset e como você pode configurá-lo para evitar que o seu stop loss seja pulado. Só não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal, combinado? Então, vem comigo e vamos voltar para a tela do Profit. Bom, agora vamos te mostrar como realizar o posicionamento do stop e quais são os tipos de stops que você pode utilizar. Basicamente, o que vai variar entre eles será a forma como você irá posicionar o seu stop loss. Primeiro, temos o stop técnico. O nome já diz, o stop técnico utiliza como base a sua metodologia de análise para buscar o melhor ponto de posicionamento do seu stop loss. No caso da análise técnica, a análise de movimento dos preços dentro de um gráfico, você pode utilizar pontos específicos para proteger a sua operação. Por exemplo, você já deve saber que o mercado se movimenta em zigue-zague. Ou seja, você vai utilizar pontos importantes de descanso do preço para posicionar as suas ordens. Neste exemplo, estamos observando o gráfico do mini índice, uma periodicidade de 5 minutos, e podemos notar alguns pontos. O mercado realiza movimentos baixistas neste momento. Então, por exemplo, se você optar por realizar uma venda, você poderia estipular o seu stop loss acima do último topo formado. Então, nesta região, temos uma certa resistência do preço, ou seja, a cotação do mercado se deslocou até essa região e recuou. Então, se você acredita que o movimento de baixa irá continuar, você pode proteger a sua operação deixando o seu stop loss acima deste ponto importante do gráfico. E assim, você utiliza o stop técnico, basicamente utilizando a análise do preço a favor do posicionamento do seu stop loss. Bom, outro exemplo. Agora vamos inverter o posicionamento da nossa entrada. Se você realizou uma entrada na compra, um exemplo de stop técnico seria abaixo do último fundo, ou seja, está abaixo da região mínima que o mercado tocou. E neste exemplo, seria a mínima do dia, o ponto mais baixo que o mercado atingiu neste pregão. E da mesma forma, estaríamos protegidos tecnicamente. Então, utilize pontos específicos, parâmetros do mercado, para te auxiliar no posicionamento do seu stop loss de maneira técnica. Agora, vamos a um exemplo, caso você opere por tape reading. Bom, neste exemplo, temos uma tela simples e estamos observando os fluxos do dólar cheio, com o cross order ativado, para que possamos encaminhar as nossas ordens para os mini contratos. Bom, se você está utilizando a análise de fluxo para realizar a sua tomada de decisão, e por exemplo, realizou uma entrada no mercado, você pode posicionar o seu stop loss ou escorar a sua ordem também atrás dos parâmetros do mercado, que são pontos de grande relevância, principalmente para quem analisa os fluxos do mercado, pois esses pontos são explorados pelos players do mercado diversas vezes e por isso podem ser pontos de grande liquidez. Então, neste exemplo, abrimos uma operação na venda, poderíamos definir o nosso stop loss logo atrás da máxima do dia. Ou seja, estamos protegendo a nossa operação com stop loss, mas também estamos utilizando a máxima do dia como parâmetro de score. Bom, outros pontos podem ser explorados, como por exemplo, VWAP, preço de ajuste, abertura ou fechamento do pregão anterior. Então, tente sempre buscar alguma referência que possa proteger a sua ordem de stop loss. Bom, agora, voltando ao gráfico, vamos te mostrar um exemplo de stop financeiro. A diferença entre o stop técnico e o stop financeiro é que você vai estipular o seu stop loss com base em um valor financeiro.
Ou seja, você está realizando uma operação no mercado, vamos realizar uma compra, e o seu objetivo é buscar um valor de R$100. Mas agora, para definir a sua saída, você vai colocar em risco um valor financeiro. Por exemplo, poderia colocar R$60. Então, o seu stop loss terá uma saída definida fixamente por um valor financeiro. Agora, esse valor vai variar conforme a sua realidade financeira, o tamanho das suas posições e a sua gestão de risco. Uma dica: muitos traders atrelam o stop financeiro com as suas metas e limites financeiros diários. Por exemplo, você tem um limite diário de perda de R$200, e se você trabalha com um stop fixo financeiro, por exemplo, de R$50, você então poderia tomar 4 stops dentro de um único pregão. Bom, mas para simplificar, o stop financeiro sempre será baseado em algum valor financeiro, que sempre será de acordo com a realidade de cada trader. Bom, o próximo tipo de stop é o stop percentual, que é muito similar ao stop financeiro, mas ele é mais utilizado em operações swing trade, principalmente no mercado Bovespa. Vamos a um exemplo. Bom, aqui temos um gráfico da Vale dentro de uma periodicidade diária, ou seja, é uma periodicidade muito utilizada para trades de médio a longo prazo. Se você está operando swing trade, você pode utilizar o stop percentual. Por exemplo, vamos realizar uma entrada na compra e agora pode estipular um valor percentual para o seu stop loss. Caso você estipule um risco, por exemplo, de 3%, vamos definir a nossa saída. E agora, poderíamos também definir a nossa saída no ganho em 6%. Ou seja, você realizou uma entrada com um objetivo no ganho de 6% e definiu um stop loss de 3% do patrimônio. Ou seja, da mesma forma que o stop financeiro, o stop percentual normalmente é atrelado a uma relação de risco e retorno, porém é muito utilizado dentro de operações swing trade no mercado de ações. Mas claro, não basta simplesmente definir porcentagens aleatórias. É importante que você tenha um estudo do ativo que for operado para entender os níveis de volatilidade e amplitude que o mercado está trabalhando, para assim definir as suas saídas. Isso serve também para stops técnicos e financeiros. Então, escolha um tipo de stop, mas sempre observe qual a sua estratégia, qual o seu gerenciamento de risco e o seu estilo operacional. Mas agora, aonde entra o stop offset? Vamos te explicar no próximo exemplo. Agora, para que serve o stop offset? O stop offset é um mecanismo de segurança que auxilia muito o trader, pois ele aumenta a margem de execução das ordens de stop. Vamos entender um pouco melhor. Comentamos diversas vezes neste vídeo que tanto a ordem de stop loss quanto as ordens start e gatilho não entram para o book de ofertas. Desta forma, elas serão disparadas para o book de ofertas somente quando a cotação do mercado chegar no nível onde elas estão posicionadas. E o stop offset entra em ação justamente neste momento. Você pode configurar nos painéis de roteamento, no campo Stop Offset, e neste exemplo, estamos com o gráfico do mini índice e do mini dólar. Vale lembrar que cada ativo tem uma variação mínima diferente. No caso do dólar, a variação mínima é de 0,5 ponto. E no índice é de 5 em 5 pontos. Então, no painel do Stop Offset, vamos definir um valor que irá aumentar a margem de execução das nossas ordens de stop. No caso do mini índice, por exemplo, vamos colocar 50 pontos. E no caso do dólar, vamos colocar 4 pontos. Ou seja, estamos aumentando a margem de execução das nossas ordens de stop loss e ordens gatilho, no dólar em 4 pontos e no índice em 50 pontos. Isso não significa que a ordem será executada 4 pontos ou 50 pontos depois que ela for disparada, mas sim no melhor preço disponível naquele momento, até que a margem que você colocou no Stop Offset seja excedida. Por exemplo, no mini índice, realizamos uma compra
com um stop offset de 50 pontos e vamos posicionar o nosso stop loss logo abaixo do último fundo, em 110.800. Isso significa que quando a cotação do mercado chegar no nível de preço onde a nossa ordem stop loss está posicionada, a nossa ordem é então disparada para o book. Se no momento desse disparo a ordem não encontrar uma contra-oferta para ser executada, o mecanismo do stop offset entra em ação. E com base no valor do stop offset, a nossa ordem poderá ser executada até 50 pontos depois do ponto original. Mas recapitulando, não significa que ela vai executar 50 pontos depois, mas sim irá buscar liquidez em outros níveis de preço, podendo ser um tick depois. Então, utilize o stop offset para aumentar a margem de execução das suas ordens de stop. Por fim, você ainda pode utilizar as estratégias de ordem oco para definir as suas saídas de forma automática no momento que você realiza a abertura de uma posição. E você pode configurar, indo no menu Roteamento, Editor de Estratégias de Roteamento. E para te ajudar, vou deixar aqui na descrição materiais específicos sobre as ordens oco que irão te auxiliar na montagem e entendimento desse tipo de estratégia. Então, não deixe de conferir. E aí, espero que você tenha gostado dessa aula e que agora possa utilizar a ordem de stop loss para proteger o seu patrimônio e rentabilizar ainda mais o seu capital. Agora aproveite e deixe aqui nos comentários qual o tema você gostaria de ver no nosso canal. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Bons trades e até a próxima!